Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 10 até o versículo 19. Atos, capítulo 9, do verso 10 até o verso 19. Você encontrou aí na Bíblia? Atos, capítulo 9, a partir do verso 10, diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. Graças a Deus pela tua palavra, Senhor. Meu Deus, que bom é estar na tua casa, que bom é poder ouvir a tua voz nesse lugar. E é isso que queremos, Pai, é isso que precisamos. Nós não precisamos de doutrinas humanas, nem de filosofias do mundo, Pai. Nós precisamos é ouvir a tua voz, a voz do Espírito Santo, que nos mostra, que nos fala, que nos convence de erros, de coisas que precisamos mudar em nossas vidas. Somente a tua palavra tem esse poder, por isso ela nos alimenta espiritualmente. Ela é o pão que desce do céu para nos alimentar, Senhor, espiritualmente, ficarmos fortes e saudáveis, somente pela tua palavra. É ela que queremos e é ela que te pedimos, Senhor. E eu entrego a minha vida a Ti, para que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, para que eu seja usado pelo Senhor, na unção do Espírito Santo, ó Deus, tira as minhas limitações, para que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos, e usado pelo Senhor, tocar nos corações, e, ó Deus, que a palavra mude as nossas vidas. É a oração que eu faço com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, uma passagem bíblica que narra um fato importante na vida do apóstolo Paulo, que foi talvez o homem mais famoso, vamos dizer assim, o mais conhecido da história bíblica, o mais usado por Deus para escrever a maioria das cartas do Novo Testamento, para levar o Evangelho aos gentios, para expandir o Evangelho além dos judeus. Paulo foi um instrumento escolhido, como o próprio Senhor Jesus diz aqui nesse texto. E é um momento importante porque Paulo acabara de passar por uma experiência muito amarga e dramática. No caminho de Damasco, aonde está agora, no caminho para esse lugar, Paulo teve a maior experiência da sua vida. Ele ia para Damasco com autorização dos sacerdotes, das autoridades religiosas, para, chegando ali, prender, matar os cristãos que ele quisesse. Ele tinha carta livre para matar, para fazer aquilo que fosse necessário para acabar
com o movimento cristão naquele lugar. Mas no caminho, ele tem uma experiência. E a Bíblia narra essa experiência com detalhes. Ele cai do cavalo, tamanho foi o impacto daquilo que aconteceu com ele, da luz que apareceu, do Senhor Jesus em pessoa, que apareceu para Paulo e falou diretamente com ele. E aquela experiência o cegou. A Bíblia diz que Paulo ficou cego. E nesse episódio que nós lemos aqui, ele está recuperando a sua visão. Falar de Paulo, irmãos, é algo muito tranquilo, porque a Bíblia está cheia de exemplos do apóstolo Paulo, cheia de lições a respeito da vida desse homem. Mas aqui nesse texto aparece um personagem que quase não é mencionado. A Bíblia fala aqui de um tal de Ananias. Alguém conhece Ananias? Alguém já ouviu falar de Ananias? Alguém que foi mencionado praticamente apenas nesse texto. Um homem sem expressão, como comparado a Paulo. Qual a expressão de Ananias? Qual a fama que ele possuía, que ele fez de tão notório? Quase nada se fala a respeito desse homem. Mas, se você parar para pensar um pouquinho, quem Deus usou para trazer de volta a visão de Paulo? Ananias. Pensa no que seria Paulo sem Ananias, que ninguém conhece, que não tem fama, que não chegou na mídia, que não ficou notado por ninguém, mas de grande importância na vida do apóstolo Paulo. Deus usou Ananias. Foi um trabalho silencioso, que ninguém percebeu, está narrado aqui no texto, mas praticamente sem fama, sem notoriedade. Um trabalho de bastidores, vamos dizer assim, porque poucas testemunhas tivemos dessa história. Provavelmente o próprio Paulo, que foi a testemunha a contar para Lucas esta história que ele registrou no livro de Atos. Ninguém viu o que fez Ananias, ninguém o aplaudiu, ninguém agradeceu, ninguém notou o que fez esse homem, mas se tornou reconhecido por aquilo que realizou. Sua postura era uma postura diferente. Embora o que ele fez não foi suficiente para que ele ficasse famoso, mas a postura daquele homem era uma postura excelente. Por isso, ele foi usado por Deus. Por isso, ele foi um instrumento nas mãos de Deus. Leia comigo o que diz o capítulo 22 do livro de Atos, no versículo número 12. Atos 22, verso 12. Diz assim: um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, pondo-se junto a mim, disse. Aí Paulo está contando a história. Paulo está narrando a história. E ao narrar a história, ele conta uma característica de Ananias nesse versículo que a gente acabou de ler. Ele era piedoso e tinha bom testemunho de todos que moravam perto dele. Isso o fazia diferente. Não a própria obra em si que ele realizava, ou a evidência que ele tinha diante dos outros irmãos. Não, isso não é importante, irmãos. Às vezes nós queremos ficar em evidência. Às vezes nós queremos que o nosso trabalho seja reconhecido, que nós sejamos notados. Ananias não era notado pelo trabalho que ele fazia na igreja, mas ele era notado pelo testemunho que ele dava como cristão. Ele era notado pelos seus vizinhos judeus, não pelos cristãos. Às vezes nós queremos ser notados na igreja, nós queremos aparecer na igreja, nós queremos que as pessoas reconheçam a unção, ou o poder, ou a intimidade que temos com Deus, ou as coisas que Deus está fazendo através de nós. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que os outros nos conheçam como cristãos. E o que a Bíblia diz a respeito desse homem,
é que ele tinha bom testemunho de todos os judeus que moravam em Damasco, que não eram cristãos, mas davam bom testemunho e diziam: Ananias é um homem bom, Ananias é um homem temente e piedoso. Esse é o testemunho. Irmãos, às vezes nós somos notados na igreja, mas no mundo ninguém nota a gente. E aí? No bom sentido que eu estou dizendo. Gostamos de ser percebidos, mas no convívio com os outros, ninguém percebe diferença na gente. Ninguém percebe se somos ou não cristãos. Ananias era diferente. Não foi famoso, mas se tornou famoso pelo que ele era no meio da sua própria comunidade. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo ao contar a história. Mas por que Deus escolheu Ananias para uma missão tão nobre quanto essa? Exatamente por causa dessa postura. Irmãos, eu acho que Deus escolhe aqueles que não querem aparecer. Isso é uma coisa que eu já disse aqui algumas vezes, e é muito interessante, porque alguns irmãos têm uma vontade enorme de serem alguma coisa, né? Nada ruim, porque a própria Bíblia, quando Paulo escreve a Timóteo, diz que quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Desejar não é de todo ruim. O problema é quando desejamos, mas não temos a unção sobre nós. Quando queremos apenas pela projeção que aquilo pode nos dar. Então a motivação se torna carnal e não espiritual. Isso é, infelizmente, o que acontece com muita gente. E às vezes as pessoas ficam esperando um reconhecimento, um convite do pastor, para quando ele acontece, dizerem assim: poxa, não era hora, né? Já estava passando a hora desse cara me enxergar. Já estava passando a hora de alguém notar o que eu sou e o meu trabalho e a minha capacidade. Mas normalmente não são esses que Deus escolheu. Normalmente aqueles que Deus escolhe são aqueles que, quando são chamados, dizem: eu? Não, mas eu não posso, mas eu não estou capacitado. Você lembra de Isaías? Quando Deus disse: Isaías, é você? Ele disse: Senhor, mas eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando Deus chamou Jeremias, a mesma coisa. Ele disse: Senhor, eu não passo de uma criança. Quando Deus chamou Gideão, a mesma coisa. Gideão disse: eu não consigo, Senhor. Mas nós somos enganados por aquilo que pensamos de nós mesmos, irmãos. E a Bíblia diz: ninguém pense de si mesmo além do que convém pensar. Antes pense com moderação, é o que diz o texto bíblico. Então perceba, por que Deus chamou Ananias e por que Deus usou esse homem? Eu creio, queridos, que aqui há uma lição para nós como igreja. Porque há exemplos bíblicos que nós temos que imitar. Imitar não é feio quando nós imitamos coisas boas. Você está entendendo isso? Imitar é bom. Nós imitamos aquilo que admiramos. Entende? E se admiramos coisas boas, imitar é bom nesse sentido. O próprio Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele disse: eu imito Cristo, vocês podem me imitar. Então, se nós imitamos a Cristo, qualquer um pode nos imitar. E há bons exemplos para nós na palavra de Deus, que nós devemos imitar. Devemos imitar. E aí está um exemplo que nós devemos imitar. O exemplo de Ananias, que não era notado e nem ficou famoso, mas que foi um instrumento poderoso. E por quê? O que há em Ananias que nós precisamos imitar? A primeira coisa eu já disse, é ter um bom testemunho diante dos outros, não na igreja. E como diz o outro, na igreja todo mundo é santo, né? Nosso bom testemunho tem que ser lá fora. É lá que as pessoas precisam reconhecer a nossa santidade e a nossa diferença, irmãos. Então tenhamos um bom testemunho. Mas o que mais há em Ananias que serve de exemplo? Amados, eu separei algumas coisas aqui que fascinam na história desse homem. Porque ele tem uma capacidade, algumas capacidades, que nós deveríamos ter também como servos, como discípulos do Senhor. As capacidades de Ananias, nós precisamos adquiri-las, para que sejamos nós também servos e servas exemplares. Primeiramente, eu quero ler contigo, voltando a Atos capítulo 9, o primeiro versículo que lemos, versículo 10.
Diz assim: ora, vi em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu, o que ele respondeu? Eis-me aqui, Senhor. A resposta de Ananias parece óbvia, né? Eis-me aqui, mas não é tão óbvia assim. Deus já chamou muita gente que não teve a capacidade de responder positivamente ao chamado de Deus, a se colocar à disposição. O que Ananias disse é: eis-me aqui, Senhor, estou à sua disposição. Então ele é alguém com a capacidade de responder positivamente a um chamado de Deus. Isso não é algo que a gente tem que imitar? Irmãos, quantos de nós aqui já não fugiram do chamado de Deus? Ou estão fugindo até hoje? Quem sabe não é com você que Deus está falando hoje. Você está fugindo do chamado. Deus está chamando você. Deus está te convocando, mas você não está dizendo: eis-me aqui, Senhor. Você está dizendo: Senhor, agora não posso. Senhor, estou ocupado. Senhor, tenho trabalho, tenho coisas mais importantes para fazer. Talvez você não esteja dizendo, como disse Ananias, uma resposta bem simples: eu respondo a Deus e eu tenho a capacidade de responder, estou à disposição. Irmãos, ouvir e responder. Responder é tão importante quanto ouvir. Ouvir já é uma dificuldade para muita gente. Tem gente que não consegue ouvir Deus. Às vezes Deus está gritando no ouvido da pessoa, mas ela não consegue ouvir, porque os ouvidos estão selados. O coração está endurecido. Por isso a Bíblia diz: se você ouvir, não endureça o coração. Porque um coração duro impede que aquilo que eu ouça faça diferença na minha vida. Então há muita gente que tem dificuldade para ouvir Deus falar. Deus está falando claramente pela pregação da palavra, por exemplos, por coisas que acontecem na sua vida, por sinais que Deus está dando a você, mas você não quer ouvir. E alguns, quando ouvem, ainda resistem, ainda endurecem o coração. E não respondem como respondeu Ananias. Positivamente: eis-me aqui, Senhor, estou à sua disposição. Deus está te chamando para um trabalho, para uma obra, e você não quer. Deus tem um chamado para você, tem um dom na sua vida, e você não quer usar o dom, porque está muito ocupado, porque está muito distraído com as coisas desse mundo. Deus está te chamando, mas você não consegue dizer, como Ananias, simplesmente: eis-me aqui, Senhor. Como foi com Samuel: fala, que o teu servo ouve. Quero ouvir a tua voz, quero receber aquilo que o Senhor tem para mim. A primeira capacidade de Ananias é essa, a capacidade de ouvir e de responder positivamente aquilo que Deus está requerendo dele. Irmãos, vamos começar a ouvir mais a Deus. A fé vem pelo ouvir a pregação. Tem gente que já não gosta de ouvir pregação. Como é que você vai ter fé, meu irmão? E sem fé, a Bíblia diz, é impossível agradar a Deus. Ouça a voz de Deus, mas se Deus falar, não endureça o teu coração, obedeça, não resista ao chamado de Deus, à ordem de Deus. Deus não chama ninguém à toa. Ele chamou Ananias, ele escolheu Ananias, ele tinha as razões dele para escolher Ananias, e Ananias só podia dizer o que disse: eis-me aqui, Senhor. Fala, Senhor, eu quero ouvir, quero ser usado. Então eu preciso ter essa capacidade que tinha Ananias. E veja, Ananias ouve, mas ouve em detalhes, porque olha só o que diz o versículo 11 e o versículo 12. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Veja, a visão já tinha sido dada a Paulo, de que um Ananias iria fazer isso com ele. Porque Deus sabe todas as coisas. Ele chamou Ananias, e ele disse: eis-me aqui. Se ele não dissesse eis-me aqui, você disse: eu não quero, Senhor. Mas Paulo já viu que era Ananias que estava indo lá. Irmãos, tem coisas que Deus determinou para você, e que você tem que fazer, que você tem que obedecer. Não pode ser outro no teu lugar. Não pode ser outro, é você. Porque na visão de Paulo, ele viu Ananias, aquele Ananias, não podia ser outro. Ele falou: não quero, Senhor, estou ocupado. Então Ananias sabe ouvir
e sabe ouvir Deus detalhadamente. Deus dá o endereço todinho para ele, sem GPS, né? Diz para ele, olha, na rua direita, na casa de Simão, você vai encontrar lá um camarada chamado Paulo, que é apelidado de Tarso, e assim, ele vai ouvindo o que Deus está falando, ele já teve uma visão, e ele vai dizendo tudo, tintim por tintim, porque ele é um homem que já estava incluído nos planos de Deus. A visão de Paulo já tinha Ananias. Irmãos, Deus tem planos para você. Você sabia disso? Será que a gente está tão seco espiritualmente que a gente acha que Deus não tem planos para nós? Deus tem plano para todo mundo, menos para você? Será que Deus é incapaz de usar você? Ou você que é incapaz de se deixar usar por Deus? Deus quer usar você. Deus pode ter planos para você, mas de repente você está se escondendo dos planos de Deus. Então Ananias é um homem que sabe ouvir em detalhes a voz de Deus, e ele está dentro dos planos de Deus. Capacidades que nós precisamos imitar nesse homem de Deus. E outra coisa interessante aqui, que talvez possa confundir alguns, é que Ananias ele é capaz de conversar com Deus. Ele é capaz de argumentar com Deus. Eu vejo vários exemplos na Bíblia em que homens argumentaram com Deus. Veja, Deus não é contra a argumentação. Deus é contra a rebeldia. Há uma diferença muito grande entre rebeldia e argumentação. Ananias ouviu e disse, eis-me aqui, Senhor. Deus deu a ele as coordenadas, mostrou a ele a visão, mostrou que ele já estava até na visão de Paulo, mas ele argumenta no versículo 13. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ele dá uma argumentada com Deus. A princípio parece que ele está desconfiando que Deus não sabe disso, né? Senhor, é Ele mesmo que o Senhor quer que eu vá lá curar? Porque esse cara é meio mau, sabe? Ele anda prendendo, matando, arrebentando todo mundo. É Ele mesmo, Senhor. Veja, não é uma rebeldia, não é um duvidar de Deus, mas é uma argumentação. Irmão, por que Deus gosta que a gente argumente com Ele? Porque a argumentação é diálogo, diálogo é oração. É por isso que Deus gosta que a gente ore. Há pessoas que não conseguem entender o porquê da oração. Porque, teologicamente, pode se tornar complicado. Ora, atributos de Deus, onipotente, onisciente, onipresente. Tem todo o poder, sabe de tudo e está em todo lugar. O próprio Senhor Jesus disse para nós que Deus sabe as palavras que eu vou pronunciar antes que eu as pronuncie. Então, quando eu vou orar, Deus já sabe o que eu vou dizer. Aí alguns podem, então, encarar o seguinte, olha, então para que orar? Porque Deus já sabe tudo. Ele já sabe o que eu vou dizer, para quê? Não, mas a Bíblia diz que Ele quer que você fale com Ele. Que Ele quer que você ore. Porque é um momento de conversa, é um momento de comunhão. E é isso que faz diferença entre quem é de Deus e quem não é de Deus. É essa conversa. Então Deus não se importa com uma argumentação. Moisés várias vezes argumentou com Deus. Abraão argumentou com Deus. E quantos outros argumentaram? Perguntaram, Senhor, mas é isso mesmo? Senhor, mas se tiver um justo lá em Sodoma, o Senhor não preserva aquela cidade? É isso mesmo que o Senhor vai fazer, Senhor? Quantos argumentaram com Deus? Ananias é capaz de argumentar com Deus, porque ele é capaz de falar com Deus. Só fala com Deus quem tem intimidade com Deus. Irmãos, eu acho que a gente está precisando de mais intimidade com Deus. A gente está precisando imitar isso, essa capacidade de ter mais intimidade com Deus. E por isso que ele podia argumentar com essa consciência com Deus. Porque Deus não nos fez robôs. Robôs são programados. Robôs não perguntam, robôs não têm dúvida. Robô é programado. Você bota lá o programa, ele vai e faz o que você mandou ele fazer e acabou. Você é um robô? Não. Deus te deu livre vontade. Deus te deu pensamento. Deus te deu capacidade de discernir. Então, por que não conversar com Deus? Agora, não em rebeldia, não em desafio, em afronta a Deus, como alguns fazem,
como alguns ousam fazer, mas argumentar é parte da comunhão que o Senhor quer ter com cada um de nós, irmãos. Cada um de nós precisa aprender um pouquinho com Ananias. Outra capacidade maravilhosa desse servo exemplar de Deus é a que está descrita nos versículos 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. De quem Deus estava falando aqui? De Paulo. Para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Quando Ananias argumentou, Deus simplesmente respondeu. É por isso que eu digo que Deus gosta de argumentação. Se Deus não gostasse de argumentação, ele diz assim: cala a tua boca e faz o que eu estou mandando. Não é assim? Perguntou? Não interessa. Vai lá e faz o que eu estou mandando, acabou. Não, Deus não falou isso. Deus simplesmente respondeu. Deus simplesmente conversou, como conversou com Abraão, como conversou com Moisés e tantos outros. E disse: não, pode ir, Ananias. Pode ir, porque ele é um instrumento que eu escolhi. E a escolha é minha. Isso ninguém pode discutir comigo. Eu escolhi este para levar o meu nome aos gentios. E ele diz isso a Ananias. Mas aí na Ananias mostra uma capacidade que é muito importante que nós tenhamos também. A capacidade de crer. Crer naquilo que Deus quer fazer na vida de outros. A gente diz que crê em Deus, mas tem gente que crê desconfiando, né, irmãos? Tem gente que crê, mas não crê muito. Você crê que a salvação é pela graça? É a doutrina básica bíblica. Todo mundo diz sim, creio, amém. Então quer dizer que se é pela graça, eu não mereço. Mas no fundo, alguns acham que deram uma merecidinha. Porque Deus sabe que eu não sou tão mal assim. Por isso que Ele me chamou. Porque eu nunca roubei, cheirei, matei. Então, eu acabei virando crente porque era algo quase que natural. Tem gente que pensa assim, não tem? É pela graça. Quer dizer, favor que a gente não merece. Mas quando o bandidão se converte, não, isso aí eu desconfio. Crê desconfiando, né? E Ananias tem essa capacidade de crer no que Deus pode fazer na vida das outras pessoas, na vida dos irmãos. Porque Paulo se tornaria um irmão de Ananias. Depois você vai ver mais adiante que quando ele fala com Paulo, ele o chama de irmão. Paulo, irmão. Porque ele já estava considerando o que Deus estava fazendo ali. Então ele é um homem capaz de crer no que Deus pode fazer na vida dos irmãos. E eu pergunto para você agora, será que você crê nisso? Mas antes de responder, pense bem. Porque eu tenho certeza que há algumas pessoas que você conhece, talvez dentro dessa igreja ou dentro de outras, que no teu íntimo você diz, aquele ali não muda. Aquele ali é um desgraçado, não muda mesmo. Ah, aquele irmão fofoqueiro, está sempre fazendo fofoca, não muda, miserável. Né? Você já olha para ele, marcando ele daquele jeito. Porque você acha que tem algumas pessoas que não mudam. Que Deus não pode transformar uma pessoa encrenqueira numa pessoa dócil, mansa. Uma pessoa nervosa, uma pessoa calma, cheia de domínio de si, cheia do Espírito Santo. O fruto do Espírito, paz, alegria, mansidão, domínio próprio. E você crê que não pode acontecer. Porque aquela pessoa, ela é ruim. É como Paulo, um passado desgraçado. O cara matou cristão, o cara prendeu, arrebentou, chicoteou. Não dá, esse aí não dá para mudar. Esse vai ser a vida inteira isso aí. Irmãos, Ananias tinha a capacidade de crer no que Deus pode fazer na vida dos irmãos. Será que você consegue olhar para um irmão e crer que Deus pode mudar ele? Mesmo aquele que você acha que não muda, Deus pode mudar, por que não pode? É você que não crê. Deus pode mudar. Deus pode tirar um homem do vício. Deus pode mudar o temperamento de uma pessoa. Deus pode transformar a característica que marcou uma pessoa por toda a vida. Pode. E Ananias creu. Deus disse para ele, disse, tá bom, Senhor. Vou lá.
vai acontecer. Apesar de Paulo ser quem ele era, ele cria que Deus poderia transformá-lo. E aí, irmão, para os nossos relacionamentos aqui, dentro da igreja, existem irmãos que eu confesso que realmente são terríveis. Nem sei se os chamo de irmãos, porque a Bíblia diz que o joio habita no meio do trigo. Então a gente está na igreja, a gente diz, ô irmão, paz do Senhor e tal, mas nem todo mundo está na igreja, irmão. A verdade é essa. O joio habita no meio do trigo. E vai ser assim até o final, como disse o Senhor. Mas, será que antes de ser trigo você não era joio? Era ou não era? Alguém já nasceu trigo aqui? Não, irmão. Antes de ser trigo a gente era joio. E joio nem na igreja, joio no mundo, que é pior ainda, né? Então, o Deus que mudou você pode mudar um irmão dentro da igreja. Amém? O Deus que mudou você pode mudar um joio desse aí que anda por aí, esbarrando na gente, fazendo, né, necessidade na frente da gente. Ele pode mudar. O Deus que mudou você pode mudar qualquer pessoa. Você crê nisso? Ananias crê nisso. Ananias crê. Ele dá aquela argumentada com Deus, mas depois ele se convence e diz, não, é isso mesmo. Deus vai fazer. Deus vai fazer. E aí ele vai. E no versículo 17, a Bíblia diz assim, olha, então, Ananias foi. E entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, olha o que ele diz, Saulo, o que mais? Irmão. Ah, mas Saulo nem se converteu, já está chamando de irmão. Por quê? É a fé, eu creio. Essa é a prova de que ele creu no que Deus falou. Ele não precisa dizer irmão. Ele diz, ó, Saulo, o Senhor me mandou aqui, o Senhor vai fazer uma obra na sua vida aí. Você ainda não é meu irmão, não. Nem batizado você é. É ou não é? Podia ser assim? Não, mas quando ele disse Saulo, irmão, é a declaração da fé que ele tinha de que aquele homem bandido, miserável, ia ser transformado pelo poder de Deus. Então ele diz, Saulo, irmão. E aí impôs as mãos sobre ele e disse, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Deus enviou Ananias ali para essa obra na vida de Paulo. Mas a capacidade de Ananias, que eu quero destacar agora, é uma talvez das mais importantes que nós precisamos aprender a ter. Ele era capaz de orar por aqueles que Deus escolheu para fazer uma grande obra, mesmo não sendo ele o escolhido. E isso, queridos, é uma capacidade que pouca gente tem. Poucos de nós têm a capacidade de fazer isto sem ficar com ciúmes. Porque Deus chamou Ananias e disse, Ananias, vai lá curar Paulo. Mas, Senhor, Paulo era um bandido. Não, mas eu escolhi ele. Aí, por que o Senhor não me escolheu? Eu sou bonzinho aqui, eu tenho um bom testemunho de todo mundo aqui em Damasco, eu sou um cara maneiro. Por que o Senhor não me escolheu? Foi escolher Paulo. Ananias fez isso? Não. Por que Ananias não fez isso? Porque Ananias era um homem de Deus. E é isso que está faltando na igreja, irmão, é homem e mulher de Deus, que sabe orar pelos outros, que sabe orar por aqueles que Deus escolheu, mesmo não sendo eles os escolhidos, sem ficar com ciúme. Irmão, um dos problemas graves que as igrejas têm hoje é o ciúmes. Coisa terrível dentro da igreja. Ninguém declara isso, ninguém. Mas isso corre por debaixo dos panos. Isso corre pelas atitudes, pelas palavras, pelas ações, pelas faíscas que saem quando dois irmãos se cruzam na igreja. Já viu que às vezes sai faísca? Tem que ter olhos da fé para ver as faíscas, entendeu? Você não vê, mas elas existem, estão lá. É só quem tem olhar espiritual consegue ver. Tem irmão que passa pelo outro, você não vai, oh, é paz do Senhor, irmão, mas tem uma faísca, né? Tem ou não tem? Está tudo bem? É assim. Faísca. Por quê? Ciúme. Ah, porque o outro é mais usado do que eu, porque eu tenho dom e não tenho, ou vice-versa e tal.
E aí, irmãos, qual é a capacidade desse homem? Orar por aqueles que Deus escolheu. Se Deus não me escolheu para isso, Deus me escolheu para outras coisas. Agora pensa, quem é Paulo se não fosse Ananias? Ah, mas eu vou ficar frustrado com Deus, porque o Senhor chamou Paulo, não me chamou. Era a minha vez de ser ordenado, quem foi Paulo. Ah, o pastor chamou o fulano para ser diácono e eu não vou nunca. Estou aqui me matando, trabalhar, limpando cocô de crente no banheiro e nunca me chama. Por que isso? Não tem vergonha, não. Porque é isso que estão fazendo, queridos. É isso que move, às vezes, algumas pessoas. E não pode ser isso a realidade da nossa vida. Nós temos que ser como Ananias. Na humildade do chamado de Deus para aquilo que Ele nos chamou. Deus chamou alguns para serem os apóstolos dos gentios, para irem por todo o mundo, para viajarem, para fazerem grandes coisas. Mas Deus chamou outros para dar suporte a isso. Deus chamou outros para segurar a corda. Cada um Deus chama de uma maneira, irmão. O que importa é que Deus tem um chamado para você. Você tem que descobrir o seu. Teu chamado não é ficar sentado aí no banco olhando para a minha cara. Você tem que fazer alguma coisa na obra de Deus. Mas a obra de Deus não é só o que se faz aqui na igreja. A obra de Deus é o que você é lá no seu trabalho, o que você é na rua, onde você anda, em todo lugar onde você vai. Todo lugar é obra de Deus. E é isso que nós temos que aprender. Mas a saber orar por alguém que Deus escolheu. Talvez para uma obra mais em evidência do que a minha. Porque de Paulo, todo mundo lembra. Mas de Ananias, fala sério, quanta gente lembra de Ananias? Se eu não lesse Ananias hoje aqui, você já lembrou de Ananias uma vez na sua vida? Pelo contrário, quando fala Ananias, de quem você lembra? Fala a verdade para mim. Ah, o marido da Safira, né? Coitado de Ananias. Quando alguém fala em Ananias, ninguém lembra dele. Só lembra do marido da Safira, que mentiram os dois para o Espírito Santo, caíram duro no pé de Pedro. Pensa nisso, irmão. Deus sabe o que faz. Deus não chamou Ananias para ser notado, nem para aparecer. Chamou Paulo para isso. Porque Paulo tinha capacidade para isso. A capacidade de Ananias era outra. Era orar por Paulo para que ele recuperasse a visão e batizar Paulo. Essa foi a capacidade de Ananias. Irmãos, às vezes você batiza alguém que no futuro vai ser maior do que você. Que no futuro vai aparecer mais do que você. Vai ter um ministério maior do que o seu. Glória a Deus por isso. É mesmo, é? Glória a Deus. Você que é professor da escola bíblica, pensa, irmãos, eu fico assim, às vezes eu fico até revoltado, sabe? Quando eu vejo que o professor da geração vida aqui não dá valor a ser professor de uma criança lá em cima agora. É impressionante isso. Quando o professor da geração vida não prepara a sua aula, chega aqui atrasado, esbaforido. É impressionante isso. Quando desdém, eu vou falar para a criança que a porcaria serve, a criança não entende nada mesmo. É impressionante essa capacidade das pessoas. Por quê? Você não sabe o que vai ser uma criança dessa. Você não sabe quem uma criança dessa vai ser nas mãos de Deus. De repente, Deus te chamou para ensinar para ela. Mas ela é que vai aparecer mais do que você, que vai fazer mais do que você na obra de Deus. Assim na escola bíblica dos adultos aqui. Às vezes você ensina, mas os que estão sendo ensinados depois vão ser maiores do que você. Em todas as áreas. Por isso, irmãos, a Bíblia diz, o Senhor Jesus ensinou, o maior entre vocês é aquele que serve. Quem foi maior, Ananias ou Paulo? Olhando as dimensões e proporções, dizemos logo, Paulo. Mas quem serviu primeiro? Ananias. Segundo Jesus, o maior é quem serve. O maior foi Ananias. Sem Ananias, não tinha Paulo. Então, amados, guarde isso no teu coração. Aprenda a ter a capacidade de orar por alguém, de ser bênção na vida de alguém, que talvez venha a ser maior do que você. E veja o que diz o versículo 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Você percebeu que aconteceu um milagre aqui? Paulo estava cego. Cego. Mas quando Ananias orou, impôs as mãos,
como que escamas saíram dos olhos de Paulo, e ele tornou a ver. Quem fez o milagre? Deus. Todo milagre quem faz é Deus. Mas quem foi o instrumento que Deus usou? Ananias. Um instrumento para operar aquele milagre na vida do apóstolo Paulo. Então ele é um homem capaz de ser usado por Deus para operar milagres. Por que Deus não pode fazer isso através de você? Tem alguma coisa que impeça? Não. O único impedimento talvez seja você mesmo. Deus não pode fazer isso através de você. Se Ele quer usar você para ir impor as mãos sobre alguém ficar curado, a gente tem aquele pensamento, não, Deus vai usar o pastor. Então tem um doente, eu vou levar ele lá para o pastor botar a mão nele. Irmão, às vezes Deus quer usar você, não quer usar a mim para curar aquela pessoa. Deus me deu outros dons que talvez não tenha dado a você, mas talvez tenha dado alguns a você que não deu a mim. Então por quê? Que a gente tem que competir para saber quem tem um dom melhor? Não, não precisamos competir. Precisamos colaborar. Precisamos cooperar, operar juntos. É assim que Paulo fala da igreja. O corpo unido coopera junto para o crescimento. Cada um com o seu dom, cada um com o seu chamado. Ananias impôs as mãos e Paulo foi curado. Irmãos, o trabalho de Ananias contribuiu para a recuperação de Paulo e para a integração de Paulo na igreja. Veja, foi completo o que fez aquele homem. O versículo 19 diz, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Esses dias que Paulo ficou em Damasco, Ananias com ele, depois de tê-lo batizado, você acha que esses dias foram para quê? Porque veja, quem presenciou isso aqui? Ninguém, só Paulo e Ananias, o dono da casa. Ninguém viu mais nada. Aí no dia seguinte sai Paulo e Ananias conversando pelo meio da rua, vamos lá na igreja, vamos na casa do irmão fulano, que hoje tem culto. Aí chega, está Paulo. O que os crentes fariam? Fechava a porta, saia correndo, chamava a polícia, sei lá, alguma coisa iam fazer, né? Chegou o matador aí, vamos ficar aqui parados esperando ele? Não, mas está lá Ananias junto com ele. Esses dias que ele passa em Damasco é para que Ananias possa dizer para todo mundo, Paulo agora é irmão. Paulo agora você pode receber na sua casa. Paulo agora você pode abrir o coração para ele, porque ele é irmão. Porque Deus fez isso na vida dele. Então Ananias é um instrumento completo para levar a cura, para batizar e para integrar Paulo no meio da igreja. Integrar. Irmãos, algo que o Espírito Santo me fala agora. Integração. Quem é um instrumento de integração dentro da nossa igreja? Às vezes as pessoas olham para mim. Ah, você, pastor, é o integrador. Então eu tenho que ser bonzinho para todo mundo, tenho que abraçar todo mundo, tenho que beijar todo mundo para integrar as pessoas. Tem que chamar os irmãos, vem cá, irmãozinho, aqui, conversa com esse, conversa com aquele outro. Sou eu que vou fazer isso? Quem tem que fazer isso é você. Você que tem que ser um instrumento de integração, parar com esse negócio de ficar em panelinha e virar um instrumento de integração. Amém? Quando chegar alguém novo na igreja, é você que tem que integrar essa pessoa. Você tem que apresentá-la para os outros, não só para os teus amiguinhos da tua panela, para todo mundo. Você que tem que fazer isso com todo mundo. Mostrar para todo mundo. Conversar com todo mundo. Fazer a pessoa se integrar, ser recebida. Instrumento de integração foi Ananias, irmãos. Nós precisamos aprender a imitar um homem como Ananias. Eu posso dizer que ele foi um guerreiro de Deus, mas que não foi para frente de batalha, mas que serviu de suporte. A gente hoje só dá valor àqueles que estão lá na frente lutando, mas os que estão atrás suportando, os que estão atrás segurando a barra, não tem valor. Ananias foi um guerreiro e um homem tremendamente usado por Deus. Guerreiros, irmãos, não são somente aqueles que têm a unção da palavra, que expulsam demônios, que distribuem dons. Guerreiros são os crentes fiéis. Guerreiros são os crentes que têm um bom testemunho dos de fora. Guerreiros são os crentes que oram, talvez até silenciosamente, por alguém que Deus está usando. Isso é bênção, irmãos. Talvez você não seja nunca um pregador de multidões,
mas você tem a oportunidade de orar por alguém. Você tem a oportunidade de ser bênção na vida de alguém. É isso que está faltando. É isso que nós precisamos para sermos servos e servas de Deus. Aqueles que ouvem a voz de Deus, respondem ao seu chamado e creem no seu poder, esses são os servos que Deus está precisando, irmãos. Pessoas assim como Ananias, guerreiros anônimos, que ninguém conhece e que talvez ninguém nunca venha conhecer. Que você não encontre um livro dele, não encontre um texto, não encontre um nome dele em lugar nenhum, mas está lá no céu escrito. É isso que é mais importante. Jesus uma vez disse aos discípulos, quando eles voltaram empolgados, porque tinham expulsado demônios, porque tinham curado enfermos. Jesus disse, não fiquem tão alegres por causa disso. Alegrem-se muito mais, porque o nome de vocês está escrito lá no céu. Isso é um motivo de alegria muito maior do que expulsar demônio, do que curar doente. Porque tem gente que expulsa demônio e cura doente que vai para o inferno. Como Jesus mesmo ensinou, muitos virão e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos isso. Ele vai dizer, nunca te conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então Jesus foi claro, a maior alegria não é você ser um instrumento poderoso, a maior alegria é saber que o teu nome está lá no céu. Ele pode não estar numa manchete, num cartaz, numa programação de congresso, mas ele está no céu, anotadinho no livro da vida. E quem tiver o nome no livro da vida está salvo. É isso que é o mais importante, irmãos. É isso que a gente precisa. Ser assim um pouco como Ananias. O que a igreja está precisando hoje não é de grandes vultos. A igreja está precisando de Ananias. Ananias. Nome até comum, que ainda é confundido com outro que fez coisa errada. Mas um nome que Deus conhece. Um nome que Deus escolheu e chamou quando ele disse, Ananias. Ele disse, eis-me aqui, Senhor. Esse é o teu nome, irmão. É o nome que Deus conhece. É isso que tem que acontecer. Ananias, segundo diz a história, foi pastor na igreja em Damasco, naquele mesmo lugar, e morreu como mártir do Evangelho. Morreu pela sua fé. Tudo isso é o que se sabe sobre Ananias. Mais nada. Mas Deus conhece Ananias. Talvez ninguém conheça você. Mas o importante é que Deus conheça você. Amém? Sejamos servos e servas de Deus, como Ananias foi. Sejamos bênção na igreja e na obra de Deus, como Ananias foi. Sejamos instrumentos nas mãos de Deus. Amém? Que Deus abençoe você para ser assim, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Um hino que eu gosto muito, que diz, sonda-me, Senhor, usa-me. Peça a Deus essa noite que Ele use a tua vida. Talvez não para coisas grandes, mas para coisas importantes. Importantes, irmãos. Trazer um pecador arrependido, isso é coisa importante demais. Levar a mensagem do Evangelho a uma pessoa, não só uma multidão, é importante demais. Peça a Deus que Ele use a tua vida essa noite. Nós vamos ministrar daqui a pouco a ceia do Senhor e é hora de examinar o coração, como diz a Bíblia. Examine o teu coração e pergunte, Senhor, eu tenho sido assim como Ananias? Eu tenho tido essas qualidades? Eu tenho sido um instrumento? Louve ao Senhor, irmão. Peça a Ele, sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta, Senhor. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Peça a Ele. Usa-me,
Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, a qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, oramos ao Senhor, pedindo aquilo que falamos nessa música. Usa-nos, Senhor, usa-nos na Tua obra, da maneira que o Senhor quiser, não da maneira que nós queremos, Pai, não do jeito que nós gostaríamos, mas da maneira que o Senhor quiser. Vem usar a nossa vida, mesmo que ninguém veja aquilo que fazemos, mas se for usado pelo Senhor, será bênção, porque estará diante dos teus propósitos a tua vontade. Que adianta fazer muitas coisas se não fazemos de acordo com a tua vontade. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te pedir essa noite, levanta na igreja Ananias, Pai, pessoas assim dispostas a ouvir a tua voz, a responder o teu chamado, a crer no teu poder para transformar os outros, a orar por outros que vão fazer mais do que elas. Pai, levanta pessoas na igreja que não tenham ciúme, que não tenham competição. Levanta pessoas na igreja que sejam integradores, Senhor, que sejam pontes sobre as águas, que promovam ligações e não rompimentos, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, transforma os crentes desse lugar, Pai. A cada dia, meu Pai, usa as nossas vidas de acordo com os teus propósitos, Senhor. Usa cada um dos meus irmãos para que a tua igreja seja de acordo com a tua vontade. Que cada um de nós seja um instrumento nas tuas mãos, Senhor. É a oração que eu faço aqui pelos meus irmãos. Usa-nos, Senhor. Usa os teus servos ao redor desse mundo de acordo com a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus eu oro pela igreja e oro pelos meus irmãos. Em nome de Jesus, os abençoa, Pai. Amém. Graças a Deus. Diga de novo enquanto os diáconos distribuem a ceia do Senhor. Examine o teu coração e diga para o Senhor: sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. E me conhece. Quebranta, Senhor. Quebranta o meu coração. Transforma-me, Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha
Usa o teu povo nesse lugar, Pai. Eu não sei quem é o autor dessa música, quem é o compositor, mas eu creio que foi muito inspirado por Deus em todos os componentes dessa letra. Como um farol que brilha à noite, a luz tem que brilhar nas trevas, irmãos. E a Bíblia diz que nós temos que ser a luz do mundo. Nós temos que brilhar no meio das trevas, para iluminar o caminho, para atrair alguns até a luz de Cristo. Nós temos que ser como esse farol, como a ponte sobre as águas, como eu falei, a ligação, a integração, a unidade, ela depende de nós. Nós, igreja, temos que viver dessa forma, como um abrigo no deserto. Abrigo. Será que nós somos como um abrigo para alguém? Alguém consegue se abrigar em nós? Nós servimos dessa maneira, como Ananias foi naquele dia para o apóstolo Paulo. E a flecha que acerta o alvo, irmãos. Eu disse aqui uma pregação que a palavra pecado na Bíblia, no original em hebraico, tem o sentido de errar o alvo. Pecado é toda vez que erramos o alvo. Erramos o alvo, estamos pecando. Mas quando somos como flecha que acerta o alvo, estamos acertando. Estamos fazendo o que temos que fazer. Que Deus nos faça assim, como flechas que acertam o alvo. Flechas na mão do Senhor, que possam ser atiradas pelo Senhor para cumprir os propósitos precisos de Deus e que a gente acerte o alvo daquilo que Deus nos chamou para fazer. Ananias não errou o alvo. O alvo era a rua direita, aonde estava Paulo, na casa daquele homem, e lá o Senhor usou de forma precisa Ananias. Que o Senhor possa sondar o nosso coração. Na ceia que fazemos em memória de Cristo, a palavra de Deus diz: examine o teu coração. Estamos aqui para celebrar tudo aquilo que Jesus fez por nós. Senhor, obrigado pela ceia, pela possibilidade de nos lembrarmos dos benefícios que recebemos do Senhor na cruz, o perdão dos nossos pecados, a nossa salvação. O teu sofrimento levou as nossas dores. Senhor, obrigado pelo pão que partimos, pelo tudo que ele representa, Pai. Queremos participar desse momento com consciência, sabendo o que estamos fazendo, o compromisso que temos contigo, como estamos dispostos a ser usados pelo Senhor. E assim que entregamos esta ceia em tuas mãos, orando e te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Participemos do pão. Obrigado, Senhor. Este é o cálice da nova aliança, feito através do sangue de Jesus, o sangue derramado, o sangue do inocente, derramado pelo pecador. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, diz a Bíblia, e o sangue foi derramado por nós, para pagar o preço do nosso pecado, para nos perdoar, para nos limpar. Lavados por este sangue estamos limpos, mais alvos do que a neve, como diz a palavra de Deus. Obrigado, Senhor, pelo sangue derramado. Perdoa os nossos pecados ainda, Pai, os pecados do dia a dia que ainda cometemos. Tem misericórdia de nós, limpa-nos de todo erro, de todo engano, Pai. Transforma vidas nesse lugar, Senhor. Eu creio no Teu poder para transformar o pior fofoqueiro numa pessoa decente, para transformar, meu Deus, uma pessoa briguenta, uma pessoa calma. Eu creio no Teu poder para transformar um desonesto num santo. Senhor, em nome de Jesus, transforma-nos a cada dia por este sangue que foi derramado. Obrigado por ele, é o que te dizemos, em nome de Jesus. Amém. Tomemos o cálice. Glória ao Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Como um farol que brilha à noite,
transforma-me, enche-me e usa-me. Glória ao teu nome, Senhor. Usa a igreja, Pai. Usa cada filho teu nesse lugar. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Esteja pronto para ouvir o chamado, pronto para agir, pronto para crer. Assim o Senhor pode usar você. Amém? Louvado seja Deus. Quero lembrar que a cantina está funcionando, você ainda pode ter comunhão. E sexta-feira o culto de oração, domingo, pela manhã, pela noite, venha ouvir a palavra de Deus. E não deixe de vir quarta-feira que vem, para o aniversário da igreja, para nós celebrarmos essa bênção que o Senhor tem nos dado todos esses anos. Amém? Você pode dar a mão para o seu irmão? Vamos orar. Momento de comunhão, momento de alegria. Vamos pedir a Deus que Ele realmente nos use. Peça ao Senhor que Ele use a vida do irmão que está do seu lado aí. Peça ao Senhor. Senhor, usa a vida desse meu irmão. Usa, Pai. Usa, Senhor. Usa, meu Deus. Nossa vida está nas Tuas mãos. Usa os meus irmãos aqui, Pai. Em nome de Jesus, vem usar, Senhor, porque é um privilégio ser usado por Ti. É um privilégio, meu Deus, fazer algo na Tua casa, participar dos Teus propósitos, Senhor. Entrego nas Tuas mãos essa igreja, Pai. A vida dos meus irmãos, que o Senhor atue através do Espírito Santo, Pai. Venha, Espírito Santo, sobre nós. Seja cheio do Espírito Santo, como Ananias disse a Paulo. Recebe de Deus, meu irmão, para ser usado, para ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Eu creio nisso. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo reinem sobre esta igreja e sobre a tua vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.